Fala, Vacilov, firmeza total? Você quer saber mais sobre extrusão? Qual que é a base de todo o processamento? Rosca, cabeçote, temperaturas? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar de conceitos muito importantes para o processo de extrusão, quiçá para os demais métodos de transformação do plástico, já que a extrusão corresponde aí ao consumo de 63% de toda a matéria-prima fabricada no mundo. Olha que isso é bastante, hein? Mas vamos lá? Deixa eu compartilhar a apresentação que eu fiz com vocês a pedir. Aí, está na tela. Então, o negócio é o seguinte, então hoje eu vou falar sobre o básico da extrusão, vou falar sobre cabeçote, vou falar sobre porta-tela, vou falar sobre cilindro de plastificação, então fica ligado aí. Para começar, extrusão é uma palavra que vem de outra língua, né? Extrudar ou extrusar, tanto faz. Tanto a gente pode falar extrudados ou extrusados, os materiais produzidos por esse método de transformação. E vem lá de extrudare, forçar para fora, né? Então o material é empurrado. As primeiras extrusoras, elas ainda eram a pistão, que o material era colocado dentro de uma câmara. Nesse caso aí, desse exemplo que eu estou mostrando, é a guta percha, que é uma seiva de uma árvore. Isso aí ela é datada do século XIX, né? Então, a guta percha era colocada dentro de um recipiente, e esse recipiente era impelido por uma força hidráulica para passar. Esse material era impelido por uma força hidráulica para passar por um macho e uma matriz. Tanto o macho quanto a matriz eram aquecidos por vapor, o que tornava o material fluido. E aí, logo na sequência, ele caía na água para a refrigeração. As máquinas atuais, as máquinas extrusoras atuais, assim como as injetoras, têm a rosca plastificadora. Isso foi uma grande evolução na transformação do plástico, porque, como eu já disse aqui uma vez, ele garante a homogeneização da temperatura da massa, bem como a homogeneização dos componentes presentes no composto plástico, né? E aí é o seguinte, ó, a partir desse... Então, as extrusoras aqui, ó, funil, rosca, sistema de aquecimento, né? Tem também sistemas de refrigeração, é muito importante para o controle da temperatura. Tudo isso daqui, até aqui a região da ponta da rosca, na região das telas ou porta-telas, os procedimentos são parecidos, né? O que faz você ter uma grande variedade de produtos extrudados ou extrusados? Como pellets, tubos, canos, fibras, folhas, chapas, filmes, cara, uma enormidade de possibilidades, perfis. Aí, quando a gente entra em perfil, aí o negócio vai longe para danar, viu? Muita coisa mesmo. Mas, como eu disse, ó, se liga aí. Então, nós temos aqui, ó, a rosca plastificadora, a placa quebra-fluxo, também chamada de porta-telas, breca-breca, placa perfurada. Mas eu acho que quebra-fluxo é uma das principais nomenclaturas junto com porta-telas. Por quê? Primeiro que ela vai portar as telas, que são responsáveis pela filtragem. Mas o principal trabalho da placa quebra-fluxo é transformar o fluxo de helicoidal em linear. Então, o material vem lá dentro da rosca, nesse movimento, de repente entra na placa perfurada e se torna linear, o que favorece muito a moldagem do material dentro do cabeçote, né? E aí o lance é o seguinte, você variando o formato do cabeçote, você pode variar o formato do produto final. Esse cabeçote aí é um cabeçote clássico para produção de tubo, ou peça oca, né? Podia ser um tubo cilíndrico, podia ser um tubo quadrado, retangular, triangular, cara, existe uma grande possibilidade, mas o que importa é que as partes internas são essas daí, para a produção de um tubo. Quando você vai fazer uma peça que não é oca, que não é vazada, que é maciça ou que é perfilada, não há necessidade das partes internas, né? Então, torpedo, centralizador das partes internas, ferramenta interna como macho ou pino, isso não há necessidade quando você fala no cabeçote, por exemplo, de perfil. Olha, esse cabeçote aqui é o mesmo que esse aqui, tá bom? Esse aqui é o desenho, esse daqui é o cabeçote. Cabeçote tão bonito, hein? Produção de tubo, provavelmente aí. Provavelmente flexível, tá bom? Mas eu não tenho certeza disso, porque eu não vi ele funcionando. Agora, cabeçote de perfil. Olha a quantidade de produtos que podem ser produzidos a partir de um cabeçote de perfil, cara. É imensa, né? Por exemplo, aquele friso da geladeira, que é um perfil de PVC flexível, ele é coextrudado, assim como essa pecinha branca e preta aqui, ó.
São dois materiais diferentes lá, né? O interno, que é o imantado, e o externo, que é o acabamento, às vezes cinza, às vezes branco, depende da marca, depende da geladeira. Então. Mas a possibilidade de formatos é impressionante, né? A gente não consegue nem juntar todas as formas aí para fotografar. E olha que eu estou falando de porta sanfonada, de forro de poço de gasolina, forro doméstico, né? Acabamento de box, cara, móveis, bicho, o negócio vai longe para valer. Um outro cabeçote que pode ser utilizado, lembrando o seguinte, né? Os cabeçotes são aquelas partes que vão logo à frente do porta-telas, tá bom? Isso é bem importante salientar. O porta-telas, ele é uma pecinha que ele é colocado lá no cabeçote, no sanduíche, no momento da fixação, né? Fixado por essas pontas aqui, né? E tem os parafusos de fixação nessa região, e aqui você acaba garantindo aí a fixação do cabeçote. Vamos seguir aqui. Ó. Você pode montar um cabeçote de sopro, por exemplo. Né? Nesse caso aqui, é um cabeçote para a produção de peças sopradas em PVC. E por que eu estou dizendo isso? Porque o fluxo é por cima. O material entra por cima, passa pelo torpedo, pelo anel superior, torpedo, e desce. Outra coisa legal nesse cabeçote é que, na programação do Parizon, o que se movimenta é a matriz, diferentemente de um processo convencional de sopro para polietileno, por exemplo, em que a entrada ela é lateral, né? E aí ocorre a divisão de fluxo e depois a descida. Para esse desenvolvimento, teve a criação dessa pecinha aí, que é o divisor e o torpedo ao mesmo tempo. O material entra aqui, é separado, uma parte vai para o lado de trás e esse para o lado da frente, e aí, novamente, ele vai ser unido por conta da pressão gerada nessas duas regiões aqui, até que saia e vá na direção do macho da matriz, a formação do Parizon. E depois da formação do Parizon, ele vai para o molde, pino de sopro, sopro, abertura, resfriamento, extração das rebarbas e a formação do frasco. E aí, cara, frasco de todos os tamanhos, desde o pequenininho lá de aqueles para dor, né? Até bombonas, tanques de gasolina, container, barcos, e aí o negócio vai longe para valer. Imagina a quantidade de peças que podem ser transformadas por esse processo. Um outro cabeçote que é bastante utilizado na produção de extrudados ou extrusados, cabeçote para produção de lâminas, que pode ser filmes, chapas ou películas. Cara, o que é importante é o seguinte, que você pode, além de ter uma chapa de material único, pode ter chapas de materiais diversos, como, por exemplo, o material mais barato no meio, reciclado, depois um de barreira, depois um com outro tipo de barreira, depois um colorido. Cara, olha, eu já trabalhei com película com até 7 camadas de material plástico, né? Então, adesivo, barreira água, barreira CO2, barreira oxigênio, né? Reciclado no meio, uma parte mais externa que possibilita, por exemplo, o acabamento, né? No caso desse filme que eu estou dizendo, nós imprimíamos, né? Passava numa rotogravura e imprimíamos o filme. Então, a última película mais externa precisava ter uma superfície polarizada de tal maneira que aderisse à tinta, né? Sem muito transtorno. Isso é bem legal de falar. Mas também dá para você fazer película multicamada com um cabeçote de filme. Essa imagem ficou meio mequetrefe, mas acho que dá para entender direitinho aqui, né? Várias extrusoras alimentam a parte interna do cabeçote e aí as várias camadas vão sendo formadas e o objetivo é o mesmo, da mesma maneira que aqui é da chapa, no filme a gente tem o mesmo tipo de produto final. Mais ou menos, né? Varia a espessura. No caso da chapa, você pode ter chapas bastante mais espessas e ainda com acabamento texturizado, porque as calandras favorecem isso. Mas vamos ao que interessa? Esquema do processo de extrusão. Olha só, o material granulado ele é jogado dentro do funil, né, abastecido, pode ser aquecido ou não, né, dependendo da natureza do material, às vezes desumidificado, às vezes apenas seco, às vezes apenas aquecido, né? O aquecimento do material na entrada do funil favorece o amolecimento das zonas amorfas da matéria-prima, o que pode possibilitar um aumento de produtividade, mas é uma coisa que tem que se analisar caso a caso. Depois, com o giro da rosca, esse material vai sendo impelido para frente. Esse movimento é muito importante, porque quando ela passa aqui pela zona de compressão,
Dois tipos de calor são fornecidos para a matéria-prima. O primeiro, o do atrito, aquele que uma partícula esfrega na outra, gera o aquecimento. Esse aquecimento de atrito das partículas umas contra as outras e das partículas contra as partes metálicas, a rosca e o cilindro, vão garantir a fusão do material. Esse atrito é cerca de 60% a 70% do calor total necessário para a fusão. Os outros 30%, 40% são gerados pelas resistências, né? E aí vale um adendo, vale uma colocação importante. A quantidade de energia elétrica transformada em energia calorífica, e no nosso caso, temperatura, nas zonas do cilindro de classificação deve ser o seguinte: temperaturas mais baixas e amenas na zona de alimentação, o suficiente apenas para dar movimentação para as zonas amorfas, ou seja, a temperatura abaixo da temperatura de fusão e acima da temperatura de amolecimento VK. Essa é uma temperatura legal para você colocar na zona de alimentação. Já na zona de compressão, você precisa garantir que ocorra a fusão, e aí a temperatura nessa área um pouquinho superior à temperatura de fusão cristalina dos materiais. E na zona de dosagem, você pode ter uma temperatura um pouco menor, intermediária entre a temperatura de fusão cristalina e a temperatura de cristalização. O que você ganha com isso? Você aumenta a compressão. Porque lembra lá da parte do porta-telas, que fica nessa região aqui, antes da matriz? Ela também cria um contrafluxo, né? Ela também aumenta a pressão nessa região, criando um fluxo contrário, né? E esse fluxo contrário, gerado pelas telas, porta-telas e mais a diminuição da temperatura, melhora em muito a homogeneização do material, tanto com relação à temperatura da massa, quanto com relação à distribuição dos aditivos, macerbetes, cargas, reforços, bom, enfim, cada produto aí tem sua necessidade e esse tipo de processo garante uma boa homogeneização. Aí passa pelo cabeçote e é formado o produto final, que nesse caso é um tubo. As roscas classificadoras evoluíram muito aí ao longo do século XX, continuam em franca evolução, né? Nós temos roscas dos mais diversos tipos, desde as convencionais com 3 zonas, né? Que é alimentação, compressão e dosagem, como essa que a gente mostrou aqui na maquininha, até roscas super powers, né? Com barreira, a divisão do material. As roscas de barreira são aquelas que separam o material fundido do material solidificado, né? Isso garante uma maior homogeneização da massa, além de garantir que a parte fundida não funcione como lubrificante da parte não fundida. Isso é uma coisa que acontece muito quando se trabalha com moído e pó, né? O pó funde primeiro, e aí ele acaba servindo como uma espécie de lubrificante. Com esse tipo de rosca de barreira, você permite essa separação. Então, o fundido vai por um canal, enquanto o sólido fica em outro canal e vai garantindo o aumento da temperatura por cisalhamento dessa parte mais solidificada, ao passo que a fundida vai se encaminhando para a dosagem já e homogeneizando a temperatura da massa. Há roscas, como, por exemplo, para resina poliéster, ou silicone, ou ainda outros termofixos, né? Que não devem ter taxa de compressão. E por que não? Porque, nesses casos, os materiais termofixos, a reação acontece por função do calor. Catalisador, endurecedor, né? Iniciador, mas também calor. E se a polimerização acontecer dentro do cilindro de plastificação nessas roscas, é muito possível que você perca o processo. Olha, que eu vivi isso numa empresa que eu trabalhei, nós injetávamos baquelite, fenolformaldeído, né? Que é o baquelite, e por uma inexperiência do operador, ele deixou a temperatura do cilindro acima de 150 graus. Cara, nessa temperatura, a baquelite tem um fluxo muito bom, mas o processo de cura inicia imediatamente após a fusão, porque os materiais se misturam, criam as moléculas e elas começam a reagir entre si, formando os retículos. E aí, o que aconteceu? Tivemos que desmontar todo o conjunto, mandar todo o conjunto para o fabricante da máquina, para conseguir a desmontagem, deu muito trabalho, teve empenamento do cilindro, teve empenamento da rosca, ficou bem caro esse rolê, viu? É uma coisa que você precisa tomar muito cuidado quando você processa materiais termofixos. E o PVC também, porque o PVC não pode ter uma taxa de compressão muito elevada, porque, assim como os outros materiais, 70%, e no caso do PVC até mais, 80%, 90% de todo o calor é gerado pelo cisalhamento.
né? Então, como que a gente faz uma rosca para PVC? A zona de compressão ela é alongada em relação às outras duas, né? Então, tem uma pouca área de alimentação, uma grande zona de compressão, né? E uma pequena zona de dosagem, porque o PVC não pode gerar todo esse calor de uma vez só, porque ele acaba degradando antes mesmo de terminar a fusão de todos os grãos, tá bom? Então, fica a dica aí, ó. Taxa de compressão para PVC, na casa de 1 a 2, né? 3 já começa, 3 para 1 já começa a dar um parapapá. Mas eu vou falar para vocês o que é a taxa de compressão em relação ao MD, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma rosca convencional. Ela tem 3 estágios. O primeiro estágio, zona de alimentação, em que o diâmetro interno da rosca é estável, é pequeno, né? Então tem um grande espaço para a contenção do material. Depois a zona de compressão, onde ocorre o aumento do diâmetro interno da rosca, e isso vai diminuindo o volume de material. E, por último, a zona de dosagem, em que se estabelece uma medida de volume estável, né, para garantir a homogeneização da massa. Ao longo desse caminho, você pode acrescentar muitas coisas. A barreira é uma das possibilidades. E na zona de homogeneização, como a gente viu lá anteriormente, nós podemos colocar as pontas misturadoras, que aí pode ser diamante, pode ser abacaxi, pode ser um anel de bloqueio, pode ser as pontas Madoc. Cara, existe uma grande tecnologia envolvida aí no desenvolvimento de roscas e recursos de plastificação no processo de extrusão, né? Então, você consegue muita melhoria na produtividade, na qualidade do seu produto, utilizando roscas especiais. E aí é o seguinte, você tem que conversar muito com o fabricante da rosca e da máquina para garantir que você vai ter o resultado esperado, né? Por vezes eu vejo as pessoas se aventurando em comprar uma rosca diferente para aumentar a produtividade e, às vezes, o tiro sai pela culatra, né? Por exemplo, quando você está reciclando polipropileno com uma extrusora do tipo cascata, em que uma extrusora mãe derrama o material dentro do funil de uma extrusora filha e ela tem abacaxi. O que acontece na região do abacaxi, né, na região da zona de mistura? A temperatura da massa se eleva muito, você acaba perdendo o controle de fluxo na saída da matriz. Então, precisa ficar ligado aí, uma boa conversa ajuda bastante. E se você quiser saber mais, pergunta para mim que eu vou te ajudar. Vou voltar aqui. Duas medidas são muito importantes quando a gente fala em máquina extrusora, né? Uma delas é a relação LD. Né? Num bate-papo que eu tive com um amigo muito querido, ele fala da necessidade de você entender e aprender e calcular com a relação LD de certa máquina para relacionar com o tempo de residência que esse material terá dentro do cilindro de plastificação. Olha, relação LD, relação entre o comprimento útil da rosca, nesse caso 1000 milímetros, esse nosso exemplo aqui, e o diâmetro externo da rosca, né? Que nesse caso é 50 milímetros. Então, a relação LD para essa rosca especificamente, que é uma rosca convencional de 3 estágios, é 20 para 1. Entre 20 e 24 são roscas costumeiramente utilizadas para injeção. As máquinas, as roscas para extrusão vão ali até cerca de 30, 34, 40 para 1 em relação a LD. Por conta de que na extrusão as temperaturas são mais amenas do que na injeção, né? Você tem um tempo maior de residência do material. Quanto maior a relação LD, maior o tempo de residência do material sob a ação do calor. Então, você pode trabalhar com temperaturas mais amenas. Rosca menor, você precisa ter um acréscimo de temperatura fornecido pelas resistências maior. Você precisa aumentar o calor fornecido para garantir a fusão. E aí, uma rosca menor precisa disso aí. Não sei se foi entendido, eu espero que sim. Mas se você tiver alguma dúvida, no final desse vídeo eu vou deixar meu contato. Você entra em contato comigo que eu vou te responder, vou te ajudar muito nisso aí.